O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Querido povo de Deus, neste santuário, no coração de Curitiba, mas que se torna no território nacional pelas 77 retransmissoras, em 24 capitais, além do aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, que chega em todo o mundo, e pela parabólica digital, todo o território nacional. Nós estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que de fato é hoje. Amanhã, Imaculado Coração de Maria. Mas insisto em dizer que todo mês nós consagramos ao Sagrado Coração, culminando com as 24 horas de oração, onde foi inspirado naquele salmo: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos. E foi lá que brotou as 24 horas. Hoje nós estamos diante de um dos mais lindos evangelhos. Primeiro, começa com Jesus Cristo, numa profunda intimidade com o Pai, numa elevação, no momento de exultação, onde ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios, dos entendidos, dos diplomados, dos que se dizem racionais, dos que se baseiam nas coisas meramente humanas. Escondestes isso, porque se a fé não fosse a fé um dom, as pessoas mais inteligentes seriam as mais santas, e não é verdade. Então a fé é um dom, e Jesus diz o que? As revelastes aos pequeninos, e aqui entendamos pequeninos, não significa classe social. Pequeninos são as pessoas que são livres, desprovidas de preconceito. Pequeninos são aqueles que, se sentindo criatura, sabem o quanto dependem do Criador.
Aqui pequenino como sinônimo de humildes. Não uma falsa humildade, não é isso. Mas entenda no espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres em espírito. Parece paradoxal, mas não é. Pobres em espírito não é uma pessoa, isso aí é pobre de espírito, não. Espírito desapegado, límpido, translúcido. Espírito aberto ao Criador. Então primeiro começa Jesus colocando essa dimensão tão linda. Quem realmente se abre à graça de Deus? Aqueles que são livres. Aqueles que dizem sim e cultivam a fé. Logo depois, nosso Senhor vai dizer: venham a mim. Hoje, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é um convite: venham a mim. Ora, na primeira leitura, se você escutou, prestou atenção, pode conferir no aplicativo, diz o texto próprio para esta solenidade, que Moisés falou ao povo dizendo em nome de Deus: tu és um povo consagrado a Deus, o Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu. Isso não, de fato, o fez dentre todas as nações. E você me perguntaria, por que o povo de Israel foi escolhido e não outro povo? A resposta é simples. Deus certamente se manifestou a todos os povos, mas somente estes. E por isso nós temos a nossa raiz judaica. Foram os que se deixaram conduzir por Deus. Então, quando eles se abriram na pessoa de Abraão, o primeiro pai da fé, Deus os escolheu, porque eles disseram sim. A partir desta verdade, nós somos o novo povo escolhido por Deus pelo batismo. Deus se afeiçoou e se afeiçoa conosco. Então todos nós gozamos da afeição de Deus, do amor de Deus. Entenda que é importante que a devoção do Sagrado Coração de Jesus é lindo. Eu cresci vendo a minha avó, a gente chamava de madrinha, Matilde, sentada mais ou menos onde está o relógio aqui. Ela vinha antigamente se usava vestido azul marinho, como a senhora está, com uma fita larga. Cresci vendo a minha mãe, toda primeira sexta-feira do mês, com a fita do apostolado da oração. Inclusive, uma das poucas lembranças materiais, imateriais são muitas, mas materiais que tenho da minha falecida mãe, em paz esteja, é a fita do apostolado da oração. Portanto, a devoção do Sagrado Coração de Jesus é uma devoção do amor de Jesus para conosco. Se o foi no Antigo Testamento, que Deus cuidou, preservou, deu de comer, deu de beber, libertou dos escravos, quanto mais não fez e faz Jesus Cristo por nós? Lá foi um convite: Abraão, deixa a tua terra e vai. É um convite. Aqui de novo, sempre Deus é sereno e amoroso, um convite. Novo povo de Deus, novo. Nova nação escolhida pelo batismo como cristãos. Venham a mim.
Então este primeiro ponto é importante nesta solenidade. O Senhor que está falando, venha a mim. Será que nós estamos neste movimento, um movimento de ir a Jesus? Ou estamos paralisados, parados no tempo? Sabemos que as curas dos coxos, dos paralíticos aconteceram, mas muito mais do que uma cura fora do contexto, é para colocar a pessoa a caminho. Todos os que foram curados se puseram a caminho. Então o primeiro apelo, venham a mim, e esse é o apelo para a humanidade hoje. Humanidade, volte-se para Deus. Homens e mulheres, voltem-se para Deus. Hoje, dia dos namorados. Uma fase tão importante que não pode ser atropelada. Vou falar isso. Hoje à noite nós temos a live. Vou falar sobre o namoro. Mas não pode ser atropelado. Não é o momento de viver maritalmente. Não é o momento para isso. E realmente namoro é uma fase para conhecer e talvez largar. Como esses dias alguém dizia, mas minha filha namora muito, que bom que está escolhendo. Mas agora o que faz? Primeiro começa, o primeiro namorico já, o sogro, o sogra, pelo amor de Deus. E os outros, e responde. E o pai da filha responde, sogros, oi, tudo bem? A humanidade está precisando de Deus. Porque se essa fase do namoro não é bem vivida, um namoro mal vivido é um casamento infeliz. Um namoro não bem vivido, onde se queima etapas, é um casamento infeliz. Então, humanidade, na busca dos valores verdadeiros, venham a mim. E diz mais, vocês estão cansados? No nosso cansaço da vida, volto ao tema, fadigado, é mais forte ainda. Fadigado. E sem dúvida tem muitas vezes que a gente se sente cansado. Cansado da luta, cansado nas batalhas, cansado na espera. Esperar é tão difícil. Estamos no penúltimo dia do livro de Jó, termino amanhã. Quem perdeu hoje 10 da manhã, escute 10 da noite. Nós estamos já no grande finale de Jó. E Jó não é o da paciência, é o homem da fé inabalável, mas ele estava cansado. Ele mesmo disse, eu estou cansado de viver, estou cansado de sofrer. Então, se você que está me acompanhando agora pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, se você se identifica, estou cansado, estou fadigado, seja por desemprego, seja por uma doença crônica, seja pela idade avançada, uma doença que não sara, não vê perspectiva, é para você que o Senhor está dizendo, venha a mim. Não vá procurar outro Deus, primeira leitura. Experimente o meu amor, segunda leitura. Venha a mim por atração. Sinta-se atraído pelo meu amor, desculpa, não por atração, por contrição. Por sentir-se atraído pelo amor de Jesus. E ele diz, eu vos darei descanso, o meu fardo é leve. Você vai falar, meu Deus, como que Jesus
passou o que passou na vida, como que pode dizer que o fardo dele é leve? Sim. Apesar de ter sido sentido desamor, caluniado, abandonado, traído, mal compreendido, muitas vezes quiseram matá-lo, o fardo foi leve. E o fardo de Jesus na nossa vida é leve. Pesado é o nosso. Por quê? Porque o que pesa na nossa vida? Mágoa. O que torna a nossa vida pesada, um fardo pesado, desamor. O que torna a vida um fardo pesado? Os traumas. O que torna a vida um fardo pesado? As nossas brigas, contendas. As nossas prisões. Nós criamos as nossas próprias gaiolas. Nós criamos as nossas próprias prisões. É pesado. O fardo de Jesus é leve, é perdão. O fardo de Jesus é leve, é amor. O fardo de Jesus é leve, é confiança em Deus. Então não quer dizer, como eu canto na música, a fé não é a ausência da dor. Lembra de Jó, sempre inabalável? A fé não é a ausência da dor, mas quando eu passo pela dor em Cristo, o fardo é leve. Tira Deus da vida, a vida se torna insuportável. Tira Deus da vida. Por isso que esta devoção não é uma devoção, não é um devocionalismo. Quando falamos coração, geralmente nós pensamos no lugar dos sentimentos, ainda mais no dia de hoje, que cai no dia dos namorados. Mas por favor, tudo bem, coração no termo bíblico é muito mais do que só o sentimento. Coração na Bíblia significa o âmago da pessoa, toda a psique da pessoa. Coração é razão, emoção, espiritual, afetiva, é tudo. Então quando falamos do coração de Jesus, quando Ele disse, venham a mim, venha com tudo que você tem. Senhor, mas o que eu tenho está tão feio. Venha. Ele mesmo diz, principalmente os cansados, principalmente os fadigados. Isso é tão bonito em Jesus. Jesus não quer os perfumadinhos, os bonitinhos, as bonitinhas, os ajeitadinhos. Se você olhar na vida de Jesus Cristo, Jesus, Ele foi sempre na contramão. Se já não bastasse pegar pescadores, foi pegar um cobrador de impostos, ia comer na casa deles. Jesus andava com pessoas que não gozavam de boa fama, perdoou uma prostituta. Então a mensagem de hoje, da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é exatamente para nós, não é para os outros, que nos sentimos um pouco esfarrapados, cansados e desanimados, que a tristeza não escolhe classe social. A angústia, às vezes, nos é uma companheira contínua. Então, para onde eu vou, Padre? Eu te respondo hoje, para Jesus. É verdade, é uma devoção bíblica. E se você olhar no Sagrado Coração de Jesus, isso me alegra, porque você, nas 24 horas e uma hora que você puder, venha olhar essa imagem, você vai ver as chagas do Cristo. E é exatamente da chaga do lado aberto que saiu o coração de Jesus. Muitas aparições, visões, intuições tiveram, todas bíblicas. Mas a grande intuição foi uma visão que Santa Margarida Maria Alacoque teve em 1671. A primeira visão que ela teve, ela foi arrebatada. Olha que lindo, sabe para onde?
na Santa Ceia. A primeira visão que ela teve, ela foi arrebatada e colocada na última ceia, no lugar de São João, o discípulo amado. Se você lembrar, e aqui precisa, por que eu estou fazendo catequese? Até tenho falado, já vou abrir outros parênteses. Paciência se eu passar da 1 hora hoje. Não tem nada que fazer mesmo hoje, vocês? Vamos lá. Por que eu estou fazendo catequese? Toda terça-feira, 5 horas da tarde, eu estou com catequese. Eu tenho falado para as pessoas, você está lá lavando roupa, é um podcast, você não precisa me ver. Não tem muito que me ver, não tem recurso audiovisual, não tem recurso. Sou eu falando com a Bíblia e com o catecismo. Lancei sobre o Espírito Santo e terça-feira passada, como buscar a maturidade. Cronológica não, essa eu não mexo. Porque essa, feliz de quem envelhecer. Eu falei falando sobre maturidade espiritual. Você está lá lavando roupa, você está lá fazendo comida, coloca no YouTube, catequese, e é para escutar como se fosse um podcast. Você está lá fazendo as tuas coisas, coloca lá, faça catequese. Estou insistindo nesse aprofundamento, porque os católicos precisam. Então voltando, para quem conhece um pouco de Bíblia, João, o discípulo amado, foi aquele que reclinou no peito de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque reclinou no peito de Jesus, na primeira visão. E eis que o Senhor disse a ela: meu divino coração é tão apaixonado de amor pelos homens, que não podendo conter em si as chamas ardentes da caridade, precisa da tua ajuda. Agora Margarida, para difundi-las. Por isso eu escolhi você para esse grande desígnio. Coisa mais linda, difundir o coração de Jesus. Na segunda visão, ela teve uma visão do coração de Jesus e ele estava incandescente. Incandescente como o sol, brilhando, e com a coroa de espinhos. A terceira visão que ela teve, o coração tinha em volta chamas vivas, que ela logo entendeu que é o amor pela humanidade. Você vai dizer, mas isso é fruto da cabeça de uma... Não, filho, isso foi confirmado para a igreja. Deus permite certas visões, Deus permite certas manifestações, como os milagres eucarísticos, para acordar a humanidade para alguns pontos esquecidos. E o que está aqui em voga? Nós estávamos e estamos, esse é o problema, estavam e estamos esquecendo o amor profundo do coração de Jesus, que arde, queima e não se consome por nós. Será que nós entendemos que Jesus arde de amor por mim? Gente, se nós tivéssemos um pouco dessa noção, não teria lugar para se sentir não amado. Não teria lugar para se sentir sozinho. Não teria espaço na nossa vida para se sentir desiludido. Podemos não receber amor dos outros, mas tem alguém que arde de amor pela humanidade, mas por mim, e é Jesus. O mundo seria cristão, fecharia todas as portas do pecado, e a pessoa se entregaria. Os místicos, quando experimentam isso, Santa Teresa dizia isso, mas mais santos, quando a pessoa, ela sente esse coração
ardente de Jesus, uma fagulha do coração de Jesus bate no coração do místico e ele é transverberado. Vou usar o termo de Santa Teresa d'Ávila, ou se você quiser, de outros santos. São chagados. São Francisco, São Pio, são chagados. Quem encontra esse coração de Jesus é transformado para sempre. Por isso a importância hoje por isso até me causa um pouco de decepção de ver a igreja com tão pouca gente. Eu achei que hoje essa igreja estaria abarrotada. Mas escutei numa rádio, graças a Deus que não é a nossa, senão tiraria do ar hoje. Presente para os namorados que se inscreverem, uma noite no motel. Valha-me Deus. Se fosse nossa rádio, eu tiraria do ar e demitiria todos os diretores da rádio. Venham a mim. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos encontrar esse coração de Jesus. Talvez hoje só pedir isso. Uma faísca do coração, do teu coração, Jesus. Venha a mim. E ainda nem falei, tinha preparado, manso e humilde de coração. Mas isso, venha nas 24 horas, porque senão eu vou até 2 horas da tarde pregando. E as promessas do Sagrado Coração de Jesus, Padre, eu falo nas 24 horas, mas não vou deixar de falar uma. E não falo para ser um fardo. Jesus pediu, e pelo menos uma vez na vida o faça. Agora estou aconselhando, estou admoestando. Se você nunca fez, pelo menos uma vez na vida o faça. Às 9 primeiras sexta-feira do mês. Isso foi um pedido de Jesus a Santa Margarida Maria. Que nós, pelo menos uma vez, mas é sem quebrar, a devoção é confessar, comungar na primeira sexta-feira do mês. 9 primeiras sexta-feira do mês sem quebrar. Se você nunca fez, faça uma vez na vida. É de grande valia espiritual. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.